amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. A semana passada dediquei o programa aos e-mails diversos que recebi a partir do retiro que preguei no Carnaval. Houve também quem me perguntasse se este retiro será transformado em livro ou será transformado em DVD. Aí dou a palavra a este aqui, que entende mais desse assunto do que eu. Será transformado em livro, provavelmente disponível no segundo semestre desse ano. Parece-me que este retiro agradou. Posso dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu preguei do fundo do coração. Eu não li, eu não busquei ideias de ninguém, eu procurei me concentrar e mais. Esse retiro foi feito por mim na Badia Trapista dos Estados Unidos, antes de ser levado ao ar na televisão, na Rede Vida. Portanto, eu procurei viver cada uma daquelas meditações que depois tentei transmitir aos telespectadores. E fazendo assim, eu acho que não fiz mais do que a minha obrigação, porque a obrigação de um padre, de um pregador como eu, é deixar que a palavra de Deus penetre, deixar que a palavra de Deus faça efeito aqui dentro e só depois proclame-a lá fora, para os outros. E não como alguém que pega a espada e vai brandindo à direita e à esquerda, cortando sem dó e sem piedade, mas com muito cuidado para que a ponta não se volte para cá. Um pouco fariseu, né? Isto não é realmente pregar a palavra de Deus. Mas agora, embora no tempo pascal, estamos na 8ª de Páscoa, nós vamos continuar o texto do Evangelho de João que estamos vindo comentando. Então nós vamos... Agora, uma introdução ao capítulo. Com o capítulo 13, 13º, nós entramos naquilo que chamamos livro da glória. Deixamos o livro dos sinais e entramos para a última parte, que é o livro da glória. Livro da glória, porque está aí a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, que para o evangelista é a glória de Deus. Como a glória de Deus é diferente da glória dos homens, não é? A glória de Deus está em dar a vida, em mostrar-se inteiramente doador de si mesmo para os outros. A glória humana, hein? Graças a Deus. A glória humana é feita de quê? De busca de sucesso, de busca de interesse, de idas para frente à custa de cotoveladas, à direita e à esquerda. Esta é a glória humana. Que diferença muita da glória honra, de Deus, né? não? Pois é, aqui começa a glória de Deus. Quem vai ler, comece a leitura, então, e a leitura atenta. E compassada também. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai... Atenção, a hora de Jesus comporta duas coisas. Primeiro, passar deste mundo para Deus. E segundo, manifestar a glória de Deus através da sua paixão, do seu amor sem limites. Era chegada esta hora. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mais uma vez, a glória consiste em amar até o fim. E este amar até o fim será manifestado na sequência, na paixão, na entrega. Durante a ceia, quando já o diabo colocara no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levantou-se da mesa, depõe o manto, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois coloca a água numa bacia,
e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Este é um famoso lava-pés que celebramos na semana passada, na Semana Santa, e que normalmente e infelizmente em muitas igrejas é momento folclórico. Põe lá umas criancinhas lá vestidas de apóstolo, já viu isso, não é? Eu já vi, mas na vai minha lá paróquia, papai, mamãe, não sei o que, todo mundo com uma fotografia. na minha paróquia é diferente, lá é bem organizado. Perdeu-se completamente o sentido disto aqui, né? Se isto aqui se transformou em folclore, ainda que folclore religioso, de jeito nenhum. Padre, faço uma pergunta sobre o texto aqui. Disse o texto, durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes. Esta menção, pelo menos a mim, faz imaginar que Judas Iscariotes talvez não tenha tirado de dentro de si a vontade de trair Jesus, mas alguém teria colocado isso nele. Qual é a participação pessoal de cada pessoa no pecado que realiza? A participação é total, só que não precisa ser a única. Eu posso também participar do seu pecado. Por exemplo, eu posso convidá-lo a pecar. Eu posso convidá-lo a fazer uma coisa errada. Posso aguçar a sua concupiscência. Até então você não tinha pensado naquilo. Agora começa a pensar por minha causa e vai. É claro que os dois são culpados. O texto aqui não quer ser disjuntivo. É claro que Satanás entrou em Judas e é evidente que Judas permitiu que Satanás entrasse nele. Agora, como foi que Judas se transformou? Este é um enigma que nunca saberemos. Sobre esta figura sinistra aí, já se debruçaram, e eu já tive a ocasião de dizer aqui, centenas de psicólogos, de artistas, de pintores, de escultores, cada um querendo dizer uma coisa a respeito de Judas. Mas Judas permanece um enigma para cada um de nós. Chega então a Simão Pedro que lhe diz, Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus, o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Muito bem. Qual o significado que se costuma dar ao lava-pés? Qual é a mensagem que vem do lava-pés? Do serviço, né? Também. Tenho a impressão de que ele trata da humildade de Jesus em se colocar a serviço de pecadores muito inferiores a ele, numa vida sem a presença do pecado. Essa é a impressão que eu tenho. Bom, essa é a impressão que normalmente se dá e se prega. Ela é secundária, porque ela está no texto, mas não é primária. Primária não é ela. Porque Jesus diz, quando Pedro se recusa, jamais me lavarás. Jesus que responde a ele. Jesus respondeu-lhe, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então não significa apenas um gesto de humildade da parte de Jesus. Deve significar alguma coisa tão profunda da qual dependa a vida eterna de Pedro ou a sua condenação. Aqui entra a existência da comparação entre o lava-pés em João e nos outros os outros evangelhos não falam disso. Mas seria a partilha do pão? Não. Os outros evangelhos, bom, tem a Eucaristia aí, mas não falam do lava-pés. A explicação primeira do lava-pés é uma simbologia. Umas horas antes de morrer, Jesus quis simbolizar a sua morte redentora através do lava-pés. No lava-pés está a morte de Jesus simbolicamente
metaforicamente representada. E é por isto que ele tem que lavar os pés de Pedro. E é por isto que ele tem que lavar Pedro e tem que lavar todos nós. Se não formos lavados por ele, não teremos parte com ele. Seria uma profecia do que iria acontecer no dia seguinte. Seria uma comunhão com ele? Uma profecia do que ele iria fazer. Ele iria lavar os pés de todos. Estava profetizando isto neste gesto algumas horas antes de morrer. E por isso o gesto é carregado de significado. Façamos um intervalo e voltemos. Nós estamos de volta. Este é o primeiro significado do lava-pés. Um gesto simbólico e profético de Jesus. Padre, ele simboliza nessa profecia a purificação dos Ele pecados, simboliza a o remissão que ele irá dos pecados? fazer. O sacrifício dele será um lavacro para toda a humanidade, sem o qual não há possibilidade alguma de entrarmos em comunhão com Deus. Bem, mais tarde o autor da primeira carta de João irá dizer que nós somos purificados graças ao seu sangue. Não é? Este é o sentido primeiro. Continue. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro não entendeu, como sempre, o significado profundo. Se se trata de uma profecia, a sua realidade e profundidade não está na extensão. Quanto mais membros lavar, melhor será a sua eternidade, mas em aceitar que Jesus realize aquele serviço por ele, ou seja, que Jesus morra por ele, que Jesus o lave e nos lave também. Pedro aqui representa a falta de inteligência de cada um de nós. Não é questão de extensão, é questão de profundidade. Agora, padre, o membro escolhido, sendo os pés, faz uma referência Não, até clara. agora não houve menção aos pés. Agora é que vai ver no versículo 10. Ok. A quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito Não, quem mas o você entregaria. pulou, acho que o 10a. É aí que está o que eu queria. A primeira parte Nós do estávamos versículo 10. a partir do 9, então. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí está a incompreensão, não a extensão. Não se trata de extensão. Mas quando ele se refere aos pés, ele se refere à humildade, porque Não. poderia Jesus lavar a cabeça dele também, não? Não. Ele está exagerando. É isso que o evangelista quer dizer. Ele não compreendeu o gesto de Jesus. Ele o compreendeu de uma maneira extensiva. Então que lave tudo, porque eu quero entrar. Não é isso. Não compreendeu. É simbólico, O símbolo não precisa ser... estendido. Ok. Continuo então No versículo 10. do versículo 10. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros. Quem tomou o banho não tem necessidade de lavar-se. Algumas Bíblias colocam, mas a sua deve ter uma nota de rodapé aí, a não ser os pés. Está aí na rota de... Se não os pés, exatamente. Isso. Exatamente. Por quê? Porque alguns copistas e alguns manuscritos entenderam que uma coisa é o lavacro, outra coisa são os pés. Uma coisa é o banho do corpo inteiro e outra coisa é o lava-pés. Como começou o texto falando que Jesus começou a lavar os pés e depois os pés desapareceram, algum copista inseriu no versículo 10 estas palavras aí, que na Bíblia está no rodapé, porque
desaparecem de grandes manuscritos, mas está em outros. É possível que esta menção não seja autêntica, tenha sido inserida por algum copista ou por algum escriba que distinguiu o lavacro de Jesus, o lavacro do corpo inteiro, do lavacro dos pés. E como Jesus tinha falado, ou tinha começado lavando os pés, e depois evitou os pés, e no diálogo de Pedro desaparecem os pés, colocou aí a frase: quem tomou banho não tem necessidade de lavar-se, a não ser os pés. Na nota explicativa, tá assim? Tá dessa forma. Está desta forma, na nota explicativa? Bem, fazendo isto, esse copista, por isso que está na nota explicativa, esse escriba não se encontra nos melhores textos, sem o querer, fez uma teologia bonita. Ele distinguiu o lavacro da lavagem dos pés. Ou seja, quem já tomou banho, o batismo, quem já foi batizado, não tem necessidade de ser batizado de novo. Ele tem necessidade apenas de lavar os pés. Ou seja, ele tem necessidade de contritamente buscar o perdão dos seus pecados cometidos depois do batismo. Ele construiu, sem querer, uma rica teologia sacramental, porque nós já fomos lavados também, mas os nossos pés, de contínuo, precisam ser purificados. É a nossa realidade. Sim. Não é? Sim. É uma boa teologia. E me diga, isso que o senhor acabou de dizer, isso foi uma teologia elaborada? Como que... Por esse escriba, Sim, ou por esse copista, eu não tenho dúvida. Bem, o senhor acha que ele eu não aplicou sei, isso? eu não sei se ele fez isso conscientemente ou Isso. inconscientemente. Mas ainda que ele tenha feito isso inconscientemente, ele provocou uma rica teologia sacramentária, unindo, de certa maneira, batismo e penitência. O que nós vivemos na igreja, não? Sim. Batizados não seremos nunca mais, mas lavar os pés... Reconciliados e penitenciados seremos. Exatamente. Lavar os pés necessitamos. Padre, essa leitura de entrelinhas que o senhor faz, eu gostaria que o senhor esclarecesse uma coisa para mim, e acho que é a dúvida de alguns telespectadores. Algumas pessoas associam, e acho que talvez o senhor já tenha falado disso antes, essas interpretações que são feitas, que mostram em alguns momentos uma pseudo-imprecisão dos textos, uma colocação de textos que supostamente não estariam ali, um copista que acrescenta alguma coisa que não deveria ter acrescentado, ou que deveria ter acrescentado. De qualquer forma, tiram a pureza do texto do Evangelho, e algumas pessoas associam isso a uma perda de fé. Não. Nada tem a ver uma coisa com outra. Uma coisa é saber se um texto é autêntico, e parece que esse não é, por isso que foi parar no rodapé. Outra coisa é saber se é inspirado. O texto, a escritura inteirinha é inspirada. Agora, se o evangelista colocou, ou se foi o copista, aí são problemas mais delicados que em cada passo devem ser estudados. Por exemplo, o capítulo 8º de João, a adúltera, não aparece nos melhores manuscritos. É autêntico ou não? É a dúvida até hoje. De João parece não ser. Alguma página de Lucas que veio parar aí na transmissão manuscrita dos códices, é possível, mas não temos como comprovar. Porém, no Concílio de Trento, se disse claramente que o texto é inspirado. Ou seja, o concílio não entrou em questões, digamos, de científica, de exegese, mas afirmou que, sendo ou não de João ou de Lucas, o texto é inspirado. A palavra de Jesus mais bonita na cruz
Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, faltam em bons manuscritos. E agora? A mesma coisa. Uma coisa é a exegese, outra coisa são palavras que às vezes estão, outras vezes não estão. Porque nós não temos mais os originais, nós temos que chegar aos originais a partir das cópias que temos. É uma ciência altamente especializada e hoje até computadorizada, crítica textual, e que digo que em 95% leva-nos ao texto original. Nosso tempo está encerrado mais uma vez. Que pena. Nós precisamos voltar a semana que vem com esse texto. Muito obrigado e até lá. Bom final de semana a todos, bom domingo, até a próxima semana. Bom dia, até a próxima semana.